Oi, Manuel, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia, você me ouve? Bom dia, bom dia. Pronto, Deixa eu você tá só me ouvindo? verificar com o moderador se ele vai entrar, senão nós podemos seguir, tá bom? Tá bom. Você tá me ouvindo bem? Tu vai preferir que eu passe para ti, caso ele não venha? A apresentação não, né? Você tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou não? Só me confirme. O som tá bom, né? Sim, nós te ouvimos perfeitamente, tá bom? Ok. Eu tava testando aqui o microfone. Eu vou tentar passar. Só se tiver algum imprevisto, aí eu peço para vocês, tá? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que eu tô com algum probleminha na minha câmera. Não sei se é alguma com a minha conexão, eu não tô conseguindo ligar a câmera. Mas seja bem-vindo, Manuel. Nós agradecemos por você ter aceito o convite de estar aqui conosco neste evento, na primeira Feira Internacional de Inovação em Comunicação Empresarial. Então, queria que você falasse um pouquinho de você e a palestra é toda sua, tá bom? Deixamos aí uma hora, que é o que o Meet permite, né? Quando tem mais pessoas na sala, então ele dá uma hora para nós, então fique à vontade. Então, se você puder encerrar umas 9h50 para deixarmos para as perguntas, tá certo? Ok. O som tá bom para vocês, né? Tá sim, te ouvimos perfeitamente. Pronto. Então, bom dia, pessoal. Bom dia, Renata, todos que estão presentes aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês. Já sou um parceiro aí da Improdaut. Já participei de alguns eventos da Improdaut. Inclusive, na semana que vem, a Renata até me convidou para um outro, só que eu já não tinha agenda, mas consegui vir nessa primeira Feira Internacional de Inovação em Comunicação Empresarial. Então, uma iniciativa aí muito interessante, muito bacana dessa equipe que vem fazendo esse trabalho de compartilhar conhecimento, buscar pessoas que estejam,
que tenham determinados conhecimentos que possa contribuir com outras pessoas, não só de uma localidade específica, mas de qualquer lugar, não só do Brasil, mas também do mundo, que tem interesse, que queira se desenvolver e queira aprender. Então, vocês que estão aqui, certamente teve mais pessoas inscritas, mas vocês estão aqui, talvez mais alguns entrem ou não, mas vocês estão de parabéns, inclusive, porque hoje é um sábado, poderiam talvez estar na praia ou fazendo alguma outra coisa, mas não. Estão aqui para aprender, para se desenvolver, para interagir com outros profissionais. Então, isso é muito bacana. Vocês estão de parabéns. E eu realmente me sinto muito feliz, satisfeito de poder estar aqui com vocês, tá? Então, a proposta hoje é a gente falar de comunicação. E eu queria deixar bem claro o seguinte, que eu acho mais bacana quando a gente vai interagindo, tá? Então, se vocês já tiverem uma pergunta, tiverem um comentário, vocês já podem falar. Inclusive, em alguns momentos eu vou perguntar também, se vocês puderem interagir durante o processo, eu acho bem mais interessante do que só deixar para o final. Claro que no final, se a gente quiser também tirar algumas dúvidas e outros comentários, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Pode ser bem tranquilo também. Mas é bom quando a gente consegue, durante o processo, já ir interagindo, tá bom? Então vamos lá, vou passar rapidamente, vou passar aqui para o slide, para a gente ir seguindo aqui nosso roteiro. Pronto. Comunicação como diferencial competitivo do líder executivo. Então a gente vai falar, vai discutir, vai refletir um pouco sobre comunicação, o que é comunicação, o que é que não é, mas nesse contexto também, aí eu vou trazer o contexto desse líder executivo. Então a gente sabe que as corporações, as empresas estão aí, e muita gente que talvez está aqui na sala já seja do mundo corporativo ou pretenda ser. Então vamos pensar sobre isso, o que a gente pode pensar sobre comunicação nesse contexto também, tá? Aqui é meu mini currículo, rapidamente, só para vocês saberem. Então, administrador, graduando em psicologia, pós-graduado em marketing, desenvolvimento de pessoas, educação. Já atuo aí há 12 anos, mais de 12 anos, na verdade, fazendo treinamentos, palestras, workshops, dando aulas, né, nos níveis diferentes, técnico, graduação e pós, e algumas experiências, muitas delas voltadas para autoliderança, liderança, as soft skills, comunicação. Inclusive, já talvez de uns 2 anos para cá, eu tenho trabalhado bastante essa temática comunicação, e aí em vários contextos. Então, comunicação em vários ângulos, em vários públicos, em vários contextos. E aí um desses ângulos a gente vai pensar hoje, que é esse desse líder executivo, tá bom? Então vamos lá. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. O que essas 3 pessoas aqui têm em comum? Vocês conseguem me dizer? Consegue pensar assim, o que essas pessoas aqui são parecidas, o que elas têm em comum? Aí eu vou pedir que vocês realmente comentem alguma coisa. O que vocês acham? Todo mundo tímido? Robert, Renata? Liderança, Lucas disse aqui, liderança. Ok. Mais alguma coisa? O que mais? Liderança, tá certo. Mas o que mais? Ah, alguém falou aqui, deixa eu ver. Vocês podem ligar o microfone também. Famosos por boa comunicação, não é isso? Também. Mais alguma coisa? Você sabe quem são, né? Steve Jobs, a Oprah Winfrey e o Silvio Santos. Mais alguém? Eles têm algumas características, sim, semelhantes. Vocês estão certos. Liderança, boa comunicação, sem dúvida. E aí, se a gente for pensar, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Criatividade, também. Então, vocês todos estão corretos. Então, o Steve Jobs, a Oprah Winfrey, o Silvio Santos, e aí eu vou destacar mais um ponto, que eles serem executivos, né? 2 já se foram, mas mesmo a Oprah, ela além de ser uma comunicadora, ela também é executiva, ela é empresária. Então, vocês todos estão certos. De fato, liderança, criatividade, e se a gente bem pensar, eles com perfis diferentes, mas eles têm algo em comum também, que é a comunicação.
a boa comunicação, uma excelente comunicação dentro do contexto deles e dentro da forma deles de ser ou de serem, né, para quem já foi. Então, às vezes a gente pode pensar que comunicação é um padrão específico, a pessoa que se comunica de determinada forma, mas não. A gente tem várias formas diferentes de nos comunicarmos dentro das nossas próprias características, dentro dos nossos próprios contextos. Mas a gente tem que passar essa informação, passar esse conteúdo da melhor forma possível, para que de fato a gente consiga que aquela mensagem seja alcançada pelo nosso público. Inclusive, o público pode ser o público mais diverso possível. Então, vários contextos, tá? Mas só para a gente começar a refletir sobre isso, que esses grandes profissionais, eles têm várias características semelhantes e uma delas é de passar essa informação, esse conhecimento, essa ideia, essa mensagem de uma forma muito assertiva, muito eficaz, muito efetiva, tá? Então, vamos lá. Então, o que é o essencial? O essencial. Então, vivemos em um tempo em que a liderança é testada todos os dias, e a gente sabe disso. Então, não só a liderança, mas como a gente hoje está falando da liderança executiva, então a liderança, sim, ela é testada todos os dias. Com mudanças rápidas, a gente sabe que as mudanças estão cada vez mais rápidas. Então, coisas que acontecem hoje, talvez 5 anos atrás a gente nem pensava que iriam acontecer. Então, está cada vez mais rápidas as mudanças do mundo. Mas algo permanece essencial, que é a qualidade da nossa comunicação. Então, às vezes a gente não lembra disso. Quanto que é importante a nossa comunicação nos mais variados contextos. Seja contexto pessoal, seja contexto profissional. Seja você como, por exemplo, um funcionário de uma empresa, seja como você como empreendedor, como professor, como aluno. Se você é estudante, você não tem que se comunicar para passar a sua mensagem, por exemplo, numa apresentação de trabalho, por exemplo. Então, os mais diversos contextos, a comunicação e essa qualidade da comunicação vai interferir muito nos nossos resultados, vida pessoal e vida profissional. Dentro do contexto, a gente vai ter mudanças, vai ter algumas alterações, algumas formas diferentes de se comunicar, mas a comunicação estará lá. Como eu falei no começo, eu trato esse tema de vários ângulos e em vários contextos. Então, aqui a gente, claro que eu não vou poder falar todos os ângulos ou todos os contextos, que a gente teria que passar aqui talvez umas 2 semanas. Mas o que eu quero dizer é que tudo é comunicação. A forma como você se veste, como você fala, com quem você anda, os acessórios que usa, tudo é comunicação. Tá? E isso, essa qualidade, vai interferir nos nossos resultados. Então, para a gente poder lembrar disso, que é essencial. Então, a comunicação é o elo que conecta pessoas, estratégias e resultados. É pela comunicação que a gente vai conectar com as pessoas. A gente vai conectar estratégias e, com isso, vai gerar os nossos resultados. Então, a comunicação se tornou um diferencial competitivo real na atuação do líder executivo, que é o nosso contexto de hoje. E ela pode redefinir o sucesso das organizações. Então, se você está num contexto corporativo, um contexto de executivo, será que essa comunicação não precisa ser adequada para aquele contexto? Não tem dúvidas que sim. E talvez aqui, eu não sei as idades das pessoas, mas se tiver pessoas talvez muito jovens que não têm, ainda não passaram por vários contextos, talvez não perceba ainda que, dependendo do contexto, a gente vai ter que ter uma estratégia de comunicação diferente, mas também teve mudanças temporais em relação ao tempo, como era 5 anos atrás, como era 10 anos atrás. Então, vou dar só um exemplo. Pandemia, 2020, 2021, a gente começou a usar muito mais isso aqui que a gente está usando agora, que são as ferramentas digitais. Então, antes, praticamente, o trabalho era 100% presencial. Raros casos de você trabalhar à distância. Agora não. Para a gente é bem tranquilo e até comum fazer trabalhos à distância. Estamos aqui, nesse exato momento. Então, tem pessoas aqui de vários locais do Brasil. Tá? E a Prodaut, que me entrou em contato comigo ano passado, quando a gente começou a fazer parcerias, está bem distante. Então, eu estou aqui em São Luís, eles estão lá no Amazonas. Né? Então, assim, é um contexto diferente. Por conta da pandemia, a gente acelerou esse processo de digitalização e é um outro contexto de comunicação, inclusive com uma comunicação digital. Então, só para a gente ir pensando nisso. Essa comunicação ela vem mudando e a gente vai se adaptando aos contextos e a gente tem que estar de olho nesse contexto para a gente se adaptar também. Tá?
Mas aí eu vou fazer uma linha de base. O que é comunicação? A gente fala de comunicação, a gente sabe mais ou menos, mas eu vou trazer os pontos para a gente todo mundo ficar aqui alinhado em relação a esses pontos. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, podem ficar à vontade, tá? Vou trazer uma definição que a gente pode dizer que comunicação é o processo pelo qual uma pessoa entra em contato com outra por meio de ideias, fatos, pensamentos ou comportamentos e espera que o outro dê uma resposta, seja uma opinião, uma atitude ou um comportamento. Então aqui é uma definição de comunicação para a gente pensar sobre isso. Mas como eu acabei de dizer, a comunicação ela pode ser pela fala, pela escrita, pela tua vestimenta, pela expressão facial, expressão corporal, tom de voz, tudo vai influenciar nessa comunicação. Então, quando você vai, por exemplo, numa entrevista de emprego, você vai vestido como você fosse para o shopping, por exemplo, só para dar um exemplo? Provavelmente não. Você vai para uma entrevista com uma roupa, digamos, parecida com a roupa que as pessoas utilizam naquela empresa. Então, a sua comunicação visual ali é comunicação. Se for uma empresa muito rápida e você falar muito devagar, também vai lhe prejudicar. Então, é só para a gente pensar que a comunicação é essa interação entre as pessoas que vai acontecer de várias formas. Não só pela fala, mas por todo um contexto. Então, a gente tem que estar de olho nisso. Então, vamos lá. Aí tem esse esquema aqui básico da comunicação, que tem um emissor, um receptor, aí vai ter canal, vai ter código, vai ter mensagem, vai ter referente, ruído e feedback. Então, a gente vai passar rapidamente aqui sobre eles para a gente ter clareza desse contexto de comunicação. O que é uma comunicação? Vou falando e vou dando os exemplos rapidamente, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto é o emissor. Então é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Então vamos lá. Me digam aí, neste momento que estamos aqui, quem é o emissor? Só me digam aí. Nessa nossa palestra aqui, quem está sendo o emissor? Vocês podem falar no microfone ou digitar, só para a gente poder ir interagindo. Ninguém? Quem é o emissor No aqui nesse caso, momento? você está sendo o nosso emissor, não é? Exatamente, Renato. Muito obrigado. É bom quando vocês interagem. Nesse momento, Sim. nesse Eu vou ficar de contexto, olho no chat também, tá? ok. Ok. Nesse momento, o emissor sou eu. Eu estou agora, nesse momento, emitindo tanto da fala quanto aqui no slide. Eu estou emitindo algumas informações para vocês. O receptor é quem recebe a mensagem. Nesse momento, vocês. Então, eu estou falando, mostrando o slide, então eu estou emitindo, e vocês estão recebendo. Temos também a mensagem, que é o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas. Então, eu estou falando várias coisas, inclusive estou mostrando também no slide várias coisas. Então, essa é a mensagem. Código é o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Olha só. Vou perguntar, será que vocês conseguiram identificar qual é o código que eu estou utilizando agora nessa mensagem? Alguém conseguiu identificar? É o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Consegue identificar qual é o código que eu estou usando? Alguém? Língua portuguesa, exatamente. Muito bem, Denise. Língua portuguesa é o nosso código hoje. Não estou falando inglês, nem chinês, nem alemão. O código que eu estou usando aqui é a língua portuguesa nesse momento, tá? Canal corresponde ao local, o meio que está sendo transmitida. O canal agora aqui está sendo a internet, vai estar sendo o Google Meet. Esse é o canal nesse momento, o Google Meet. Se a gente estivesse numa sala, seria a própria sala. É o local físico ou digital, por onde está passando essa informação, tá bom? É o canal. Temos o contexto ou referente. É a situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Então, nós estamos inseridos em que contexto aqui? Vocês conseguem dizer? No contexto online Também. ou não? E é nesse aqui, especificamente, é essa palestra, né?
É uma É, conversa. Então, poderia ser uma ela aula, tá poderia ser nos uma conectar. conversa, isso. Uhum. Poderia ser uma aula, uma conversa entre amigos, poderia ser uma entrevista de emprego. Então, esse é o contexto. Então, no final, eu vou dizer por que isso tudo faz diferença. Ruído ocorre quando a mensagem não é decodificada da forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, quando o código utilizado pelo locutor é desconhecido pelo interlocutor. Pode ser barulho, pode ser voz baixa ou outros elementos. Ruído é aquilo que atrapalha. Tá? Se eu, por exemplo, começasse a falar aqui em alemão, não sei se alguém aqui sabe alemão. Se soubesse, ok. E se não soubesse? Não ia entender. Seria um ruído. Se o microfone começar a falhar, é um ruído. Se ficar muito barulho, ruído. Então, ruído é aquilo que está atrapalhando aqui a transmissão, tá? Até mesmo voz baixa, se estiver muito baixo, vocês não ouvirem. É um ruído, tá? É aquilo que vai atrapalhar a comunicação. E temos o feedback, né? Que tem por objetivo indicar ao emissor como a mensagem foi recebida, entendida pelo receptor. Então eu pergunto para vocês, entenderam? O que vocês estão percebendo disso aqui? Qual é a opinião de vocês? E aí, na hora que vocês falam, isso é um feedback. Vocês estão dando um retorno, e aí eu consigo perceber se vocês estão entendendo, se não estão entendendo. Então, isso também é muito importante. Então, esses elementos aqui são os elementos básicos da comunicação que muitas vezes a gente não presta atenção e vai fazer parte de todo o contexto. Então, se você vai passar uma mesma mensagem, mas para contextos diferentes, você tem que adaptar a sua comunicação. Porque você é o mesmo emissor, mas o receptor é outro. Então, uma coisa é eu passar esse conteúdo aqui, talvez, para vocês, e outra coisa seria se eu estivesse explicando essa mesma coisa para uma criança de 10 anos. É um outro receptor. Então, eu teria que adaptar minha comunicação para esse receptor. Tá? Aí a mensagem talvez fosse diferente também. O código talvez fosse diferente. Se fosse uma criança, talvez eu fosse fazer um desenho. Era um outro código. Tá? O canal, talvez eu fosse falar presencialmente. O contexto seria outro. Entende? Talvez tivesse algum outro ruído. E o feedback também, eu teria que ter de uma outra forma esse feedback. Só me digam, dá para entender isso? Que o contexto ele vai mudar e vocês têm que adaptar a comunicação ao contexto? Pronto. Pronto. Então, a gente sempre vai ter que adaptar a nossa comunicação ao nosso contexto, tá? Então vamos lá. Aí eu vou falar de linguagem verbal e não verbal. Também não lembramos, às vezes a gente acha que comunicação é o que a gente está falando apenas, mas não é. Linguagem verbal, comunicação por meio de palavras escritas ou faladas. Linguagem não verbal, comunicação por meio de imagens, sons, gestos, símbolos, etc. Como eu falei desde o começo, comunicação é tudo. Desde a roupa que a gente usa, o perfume que a gente utiliza, o tom de voz, tudo é comunicação. Só que pode ser verbal ou não verbal. Aí eu vou colocar essa imagem aqui e vou pedir para vocês. Esse primeirinho aqui, ó, embaixo, está escrito aqui, proibido estacionar. Isso é uma linguagem verbal ou não verbal? Está escrito aqui, proibido estacionar. Me digam aí. Está escrito, proibido estacionar. É uma linguagem verbal ou não verbal? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca. As placas cortadinhas a gente já entende que é uma linguagem não verbal, né? Mas a gente entende que é proibido estacionar. Não, mas eu digo a primeirinha logo, que está escrita. Proibido estacionar. É Proibido verbal? estacionar. É verbal? É verbal. Pronto. A primeira é Pronto. verbal. A do meio, realmente, é não verbal, que está só um símbolo, certo? E a terceira tem os dois, tem um símbolo e tem a escrita. Então é só para a gente começar a pensar que tem linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, eu estou usando o verbal aqui porque eu estou falando com vocês, estou escrevendo também no slide, mas também tem não verbal. Minha expressão facial, meu tom de voz, tudo também é linguagem não verbal. A gente utiliza o tempo todo, mas muitas vezes a gente não presta atenção nisso, tá? A gente precisa prestar atenção. E aí, se eu perguntar para vocês agora aqui, cada quadradinho desse aqui com uma foto dessa moça, qual seria a legenda? Vocês conseguem me dizer aí a legenda dessa primeira foto dela? O que ela estaria comunicando?
Seria uma surpresa, talvez? Ela ficou um pouco surpresa. A segunda. A segunda é interessante. Renato? Tô tentando aqui achar uma coisa pra dizer o que ela tá Eu, fazendo uma espécie de, tipo, careta, mas ao mesmo tempo. É como se alguma coisa. Ela estivesse achando alguma coisa engraçada e surpresa ao mesmo tempo. olha, não sei, mas eu achava que ela tá assim meio desesperada. Talvez aconteça Mas alguma por coisa. causa da expressão dela, entendeu? A questão não só a boca, mas o olhar, não sei também. Sim. Aí se a gente for para a terceira, por exemplo, talvez ela tá assim meio desconfiada, não sei. A outra, talvez ela tá surpresa, mas foi algo talvez bom que aconteceu. A outra ali, ela tá com uma careta, talvez algo que ela não gostou, talvez um cheiro ruim. Então, só para a gente pensar, essa pessoa não está comunicando várias coisas sem falar? Só me digam, sim ou não? Então, sim. Com certeza. E é isso que muitas vezes a gente não percebe. A gente chega, por exemplo, no local, dá bom dia, só que a gente dá o bom dia com uma cara feia. Bom dia. Aí você vai dizer assim, não, mas eu dei bom dia. Sim, mas esse bom dia aí, com essa expressão facial, foi péssimo. E é isso que muitas vezes a gente não percebe. A gente está no contexto que as nossas expressões, que é a nossa comunicação não verbal, não está adequada, tá? Então, para a gente poder ter atenção a isso também, tá? Então, comunicação é uma competência, gente. Competência. E eu vou falar rapidamente o que é competência, para quem não sabe vai saber, para quem já sabe vai lembrar. O que é competência? Eu sempre dou o exemplo do chá. Aí eu boto aqui uma xícarazinha de chá, para dizer que é o chá da competência. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o que você sabe, seja por meio de leitura, formação acadêmica, curso, você está aprendendo. Uma coisa que você sabe. A habilidade é a capacidade de colocar em prática o que você sabe. Então já é praticar. E a atitude é o comportamento de fato fazer aquilo. Eu sempre gosto de dar um exemplo que eu acho muito bom, que é dirigir. Como é que você sabe se você é competente de dirigir? Se você tem conhecimento. Então você vai para a autoescola, estuda a parte teórica, faz uma prova. Você adquire conhecimento e esse conhecimento é testado. Conhecimento é o primeiro elemento. Aí você passou na prova, você vai fazer o quê? A prática. Aí você senta no carro, passa a marcha, faz baliza, sai no trânsito, para adquirir habilidade. Aí você aprendeu teoricamente e aí você vai para a habilidade de dirigir. Mas tem outra coisa. Não tem gente que tem habilitação, mas não dirige? Tem. Inclusive eu conheço pessoas que têm habilitação, passou na prova, mas não dirige. Faltou atitude. Esse comportamento de fato fazer aquilo. Então você vai aprender sobre comunicação, aí você estuda, ok, conhecimento. Depois tem que adquirir a habilidade, ou seja, praticar, você vai se comunicar. E tem gente que até sabe, mas não faz, por qualquer motivo. Então não tem atitude. Então, comunicação, como diversas outras competências, você tem que estudar, tem que praticar e tem que querer fazer. Tem que se colocar para de fato fazer. Então fica essa reflexão para vocês. Estudem, pratiquem e de fato façam. E aí, quanto mais vocês fizerem, mais competentes vocês serão em qualquer competência, inclusive na comunicação, tá? Então, dito isso, eu vou trazer agora o cenário da liderança executiva para a gente pensar sobre isso, tá? Sobre essa liderança. Então, nesse contexto corporativo, executivo, será que essa comunicação é tão importante assim? Acredito que sim, tá? Então vamos lá. Então, o ambiente corporativo atual ele exige muito dos líderes. Sempre exigiu? Sim, sempre exigiu. Mas, como eu falei no começo, as mudanças estão cada vez mais rápidas. Então, algo que funciona hoje, daqui a um mês já é de outro jeito, no outro mês seguinte já é de outro jeito. Então, dependendo do contexto que você está, as mudanças vão ser muito rápidas mesmo. Então, antes, buscava transmitir ordens com clareza, por exemplo. Se era um supervisor, um gerente, um executivo, né, um coordenador, um diretor, você transmitia essas ordens com clareza e praticamente isso já bastava. Faça isso, 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 pronto.
basicamente estava resolvido. Mas estamos hoje num contexto diferente. Então, hoje o líder precisa construir sentido, inspirar, engajar, gerar alinhamento emocional e também estratégico. Eu sempre digo que ser líder não é fácil, não. Também tenho aulas e treinamentos mais focados em liderança. E aí também liderança também vão ter vários contextos, tá? Mas eu sempre digo que liderança não é fácil, não. Se você decidiu ser líder, vai ter que estudar, vai ter que praticar, vai ter que ter essa atitude de fato fazer e muitas vezes aprender com os erros também, tá? Que é o chá da competência, tá? Conhecimento, habilidade e atitude. Então hoje a gente vai ter pessoal híbrido, então vocês vai ter, por exemplo, pessoas no seu contexto presencial e outros que vão estar distantes. Então é diferente de estar todo mundo presencial. Outros vão ter a equipe totalmente remota, e aí são outros desafios. E aí como é que você faz com que aquela pessoa perceba que estar na sua equipe faz sentido? Como é que você inspira essa pessoa a aprender, a se desenvolver? Como é que ela vai estar engajada para entregar os resultados? Tá? Você tem que ter esse alinhamento. A pessoa tem que ter um alinhamento, tem que ter uma sintonia para ela entender que estar naquela equipe faz sentido, que é bom para ela, que ela vai contribuir, mas que ela também vai receber. Entende? Que vai ser bom, que vai ser estratégico, que vai ser bom, não só neste momento, mas também para o futuro. E isso tudo passa pela comunicação, gente. Como é que esse líder comunica com essa equipe para que ela esteja engajada, inspirada, que ela esteja motivada, alinhada com esses objetivos pessoais e profissionais que todos da equipe têm. Repito, ser líder não é fácil, mas é um processo que a gente tem que ir evoluindo. E a gente evolui com a competência, com conhecimento, que é estudando, com habilidade, que é praticando, com atitude, que é chamando a responsabilidade para fazer. Mesmo que você não saiba tanto, mas faça. E aí você, durante o processo, também vai melhorando, vai se desenvolvendo, tá? E aí os públicos. Então, o executivo contemporâneo é cobrado por resultados mensuráveis. Ou seja, a gente tem que dar um resultado, e esse resultado tem que estar muito claro. Que resultado foi esse, tá? Não é subjetivo, ele tem que ser mensurado. Mas também por credibilidade, empatia e coerência comunicacional. Que líder é esse que não tem credibilidade? É difícil. Então, se a equipe não acredita nele, fica bem difícil. Ele tem que ter empatia. Aquela empatia que tem aquela famosa frase que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas eu sempre digo que é você se colocar no outro no sentido de entender a pessoa. Você observa, você ouve, você entende aquela pessoa e aí você ajuda ela da melhor forma. O líder tem que fazer isso com a equipe dele. Tem que entender as pessoas, que elas têm características diferentes. E aí vai precisar também de elementos diferentes para que ele possa se engajar e possa desenvolver também. E coerência. Tem que ter coerência para poder fazer o que está falando. Tá? Então ele precisa se comunicar com 3 públicos diferentes, simultâneos, para praticamente todos esses líderes executivos aí. A equipe interna, então a equipe dele, então ele vai ter que inspirar e engajar. Fazer com que essas pessoas percebam que faz sentido estar naquela equipe e faz sentido entregar aqueles resultados. Porque se o resultado é só para o outro, não vai fazer muito sentido. Mas se aquele resultado também me impacta, aí, opa, já faz sentido para mim. Então esse líder ele tem que trabalhar essa equipe interna, inspirando e engajando essa equipe. E passa pela comunicação. Alta gestão em investidores, por exemplo. Então, traduzir resultados e estratégias. Então, seja quem for esse líder executivo, qual for o contexto, provavelmente ele vai ter pessoas hierarquicamente acima. Vai ser uma outra pessoa que ele vai ter que também traduzir esses resultados. Ou, se ele for, por exemplo, o dono da empresa, que não tem ninguém acima da hierarquia, mas pode ter investidores, pode ter os próprios clientes, parceiros de negócio. Então, ele vai ter que traduzir isso. O meu negócio é isso, e ele tem que ser muito claro, objetivo, para que essa pessoa entenda e também venha com ele fazer essa parceria, fazer esse investimento. E mercado e sociedade, representar a marca com autenticidade. Então, muitas vezes você tem que falar para pessoas de fora o que é o seu negócio, o que é a sua área. Então, digamos, você é de uma área e tem que vender a sua área para outra área, para poder fazer a parceria. Então, essa outra área tem que entender a sua, tá?
Por exemplo, você é do marketing. E aí o pessoal, sei lá, do financeiro tem que entender que tem que investir em marketing. Então você vai vender a sua área para a área financeira. Entende? Então você tem que representar essa marca, seja da empresa como um todo, seja da sua área, para pessoas que estão fora da sua área ou da sua empresa. Então são vários públicos que esse líder executivo vai ter. Então, se são vários públicos, são vários contextos, são vários receptores. Lembra que a gente estava falando? Talvez sejam vários canais de comunicação diferentes, talvez sejam vários ruídos diferentes, entende? Então sempre vai estar aquele contexto de comunicação e a gente vai ter que fazer a adaptação da nossa comunicação para o nosso contexto, para que seja o mais efetivo possível e a gente consiga alcançar os resultados, tá bom? E aí Harvard Business Review disse que a comunicação eficaz é o elemento mais subestimado. Harvard Business Review disse isso. A gente não dá tanta atenção para essa comunicação. Então, 50% mais, quando você tem uma comunicação, domina a comunicação, você tem 50% mais chance de engajar a sua equipe. E 70% mais probabilidade de alcançar metas estratégicas. É muita coisa. E muitas vezes a gente não percebe o quanto que a comunicação faz diferença. Então, em qualquer contexto. E aqui é de Harvard, que aponta isso. Então, a gente precisa, né, dar aqueles 2 passinhos atrás do chá da competência, estudar sobre comunicação, praticar a comunicação e, de fato, chamar a responsabilidade de se comunicar mesmo quando você acha que ainda não está preparado. Porque durante o processo você vai aprendendo também, vai se desenvolvendo e vai melhorando. Porque ela é importantíssima. Né? A gente já sabe, estou lembrando vocês, estou trazendo esse dado aqui da Harvard Business Review. Tá? Então, a comunicação como diferencial competitivo. Então, ela conecta a visão e execução. Então, ela vai fazer essa conexão. Então, transforma estratégias em linguagem compreensível. Então, muitas vezes, a ideia está na nossa cabeça, mas a gente precisa vender essa ideia. A gente precisa que outras pessoas entendam ela, que outras pessoas comprem a ideia, e às vezes é comprar fisicamente mesmo com dinheiro, mas muitas vezes é entender para querer entrar junto com você numa parceria. Então, você tem que transformar essa estratégia, essa visão, em algo que a pessoa, que é o receptor, entenda, compre e queira também participar. Tá? Então, a gente precisa estudar e praticar isso. Tá? Também cria coesão cultural. Então, reforça valores e propósito nos mais diversos contextos. Valores e propósito. Mais uma vez, o líder executivo ele está ali num contexto que vai ter equipe. Geralmente, várias equipes. Então, ele precisa ter uma coesão cultural, porque toda organização, e aí eu estou falando de modo geral, desde uma organização familiar, que é uma família, mas uma pequena empresa, uma grande empresa, uma ONG, tem a sua cultura. Muitas vezes ela está muito clara e às vezes não. A gente percebe alguns elementos, mas ela não está tão clara. Mas todas as organizações têm uma cultura. E aí essa comunicação desse líder vai precisar reforçar isso. Essa cultura, esses valores, esse propósito. Mais uma vez, liderar não é fácil. Dá trabalho, dá muito trabalho. E a gente precisa trabalhar o chá da competência. Estudar, praticar e ter o comportamento de fazer para a gente mesmo se desenvolver, tá? E fortalece a imagem institucional. Então, líder comunicador, aquele que de fato tem aquela comunicação assertiva, eficiente, eficaz, torna a marca mais confiável. Você acredita naquela marca porque aquela comunicação está te dando esse embasamento, está te dando essa... faz com que você acredite. E aí eu trago aqueles 3 exemplos que eu dei lá no comecinho. Steve Jobs. As pessoas paravam para assistir o Steve Jobs. Ele fazia muito simples, ele, de certa forma, até um pouco tímido, fazia o discurso dele, uma roupa bem simples, mas ia lá e todo mundo parava, ficava ouvindo, ficava observando ele. E acreditavam na Apple. Do que ele falasse ali naquele palco, as pessoas acreditavam. Né? Silvio Santos, a Oprah ainda faz isso. As pessoas param, ouvem e acreditam, porque passa confiança.
passa confiança. Uma vez, agora eu não vou lembrar quem foi, mas uma vez eu até vi uma entrevista de alguém que falou sobre o Silvio Santos, que não tinha como você não acreditar nele. Se ele dissesse, vai acontecer, vou fazer, acabou. A pessoa saía, não precisava nem assinar contrato, porque ele falou, a pessoa acreditava, porque ia acontecer. Entende? Então, torna a marca confiável quando você tem essa comunicação confiável, comunicação assertiva, uma comunicação eficaz, tá bom? Então, isso é muito importante e a gente vai desenvolver isso pelo chá da competência. Estudando, praticando e tendo essa atitude de fazer, tá bom? E aí eu vou falar rapidamente do tripé da comunicação executiva. São 3 elementos aqui, tá bom? Primeiro elemento, clareza estratégica. Então, não é simplificar demais, é tornar a mensagem clara e objetiva. A gente sabe que tem pessoas que são um pouco prolixas. Para falar uma coisa, ela enche muito, como a gente diz, enche linguiça, né? Fala muitas coisas e dá um rodeio que não tem necessidade. Então, às vezes, uma coisa que você pode falar em 1 minuto, a pessoa gasta 3, 4, 5, 10 minutos para falar a mesma coisa. Então, não é simplificar demais, mas é ser claro e objetivo. Tá? Um bom líder executivo comunica o que é necessário, demonstrando o impacto das ações. Clareza. Você tem que ser claro e objetivo. Dizer o que precisa ser dito, sem rodeios, mas também sem deixar informações que de fato sejam relevantes, não sendo ditas. Diga o que de fato é necessário. Tá bom? Clareza. Uma clareza estratégica, um dos pés aqui da comunicação executiva. Segundo, consistência comportamental. Olha só, comportamento. Nada destrói a comunicação mais rápido que a incoerência entre discurso e prática. Você está dizendo uma coisa e está fazendo outra. Aí não tem liderança. Tá? Ninguém vai confiar em você. Acabei de dar o exemplo. Silvio Santos falava, as pessoas nem se preocupavam com o contrato, porque ia acontecer. Coerência, consistência. Tinha respaldo, tinha confiança no que ele falava, por exemplo. Então, que a nossa comunicação seja assim, o discurso que a gente coloca seja nossa prática também. Então, a consistência constrói confiança e previsibilidade. Você falou, vai acontecer. Tá? Então, a pessoa confia, e isso faz parte desse contexto da comunicação. Só me confirme aí se vocês estão me ouvindo. Faz horas que eu não falo com ninguém aqui. Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Só me confirme aí. Denise, ok. Tá bom. Podem perguntar, podem comentar, tá bom? A gente já está quase finalizando. E o terceiro ponto, conexão humana. A comunicação do líder deve equilibrar razão e emoção. Nós somos seres humanos. Nós não somos robôs. Então a emoção, ela está envolvida. Ponto. Só que a gente também tem que ter a razão. Então tem que ter esse equilíbrio aí, o que é razão, o que é emoção. Muitas vezes não é fácil, mas tem que acontecer. Se conectar à equipe que é pertencimento e faz o colaborador entender seu papel no propósito da organização. Então esse líder ele tem que estar próximo, ele tem que ouvir, ele tem que entender. Vai passar aqui pela empatia, tá? Entender essa pessoa. Então tem que ter essa conexão desse líder executivo, tá? Em todos os contextos. Mas aqui a gente está falando da liderança executiva para essa equipe vir junto com o líder também para alcançar os resultados, tá bom? Então esse é o terceiro elemento aqui do tripé. E aí, 4 competências comunicacionais do líder executivo. Primeira competência, escuta ativa. Escutar de verdade. Então, ouvir para compreender, não apenas para responder. Nós temos a tendência de querer responder. Então, a pessoa começa a falar e a gente já começa a falar em cima. Porque a gente quer responder. Calma. Escute. Preste atenção. Entenda. Aí depois você responde. Tá? Isso amplia a visão estratégica e fortalece as relações de confiança. Tá? Escuta ativa. Escute, entenda e depois responda. Então, esse é um elemento importantíssimo. O outro é adaptação de discurso. É a capacidade de falar a linguagem de diferentes públicos. Então, eu dei um exemplo no começo. Se eu fosse passar esse mesmo conteúdo por uma criança de 10 anos, eu já ia falar de uma outra forma, eu ia usar um outro meio, teria uma outra forma de código. Entende? Temos que adaptar a nossa comunicação ao nosso contexto.
Se a gente está falando com funcionários, se a gente está falando com clientes, se a gente está falando com parceiro, a gente tem que adaptar a nossa comunicação, o nosso discurso. 3, storytelling. Transformar dados e metas em narrativas, ou seja, numa história. Líderes que dominam histórias inspiram ação e sentido. Então você tem uma meta e você vai contar uma história. Por que chegou naquela meta? Por que aquela meta é importante? E por que a gente vai alcançar a meta? Contar uma história. É tudo ali conectado para poder fazer sentido e as pessoas, de fato, se engajarem. Isso é comunicação. E a gente precisa estudar, praticar e ter a atitude de desenvolver na prática. Tá? E o feedback. Mais uma vez, o feedback. Comunicar para desenvolver pessoas, não para criticá-las. Olha só, a gente tem que falar algo para as pessoas, dar o feedback para melhorar o processo, melhorar o desempenho da pessoa. Feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, não de controle. Então não é você chegar, olha, está errado, faz melhor. Não. Olha, não ficou bom por isso, por isso. Sugiro que faça isso e isso, porque aí pode ser que aconteça isso e aquilo outro. É muito diferente. Dar o feedback para desenvolver as pessoas, desenvolver os processos e aí alcançarem resultados melhores. Então esse é um ponto também importantíssimo dessas competências comunicacionais desse líder executivo. Tá? Vamos finalizar já já. Comunicação e cultura organizacional. Então, o executivo é a voz da cultura da empresa. Então, seja uma empresa pequena, seja grande, seja gigantesca, esse executivo, ele é a voz da cultura. Então, se ele não tem a cultura da empresa, ele nem deveria estar lá. Então, a gente se desenvolve, a gente se molda, sim. Mas quando você é muito diferente daquele contexto, daquela cultura, acho que é muito difícil de dar certo. Tá? E ele é a voz, ou seja, ele é o exemplo, ele vai comunicar, como fala, com escrita, com vestimenta, com expressões, a cultura. As pessoas vão observar e vão se espelhar nesse líder, tá? Então, cada interação, por e-mail, reunião, entrevista, reforça ou enfraquece a cultura organizacional. Então, se ele está alinhado, está sintonizado, vai reforçar. Se ele está dessintonizado, sem sintonia, vai enfraquecer aquela cultura, porque a cultura ela vai para um lado e o comportamento daquele líder vai para o outro. Então, ali não está conectado. Então, provavelmente esse líder nem vai conseguir ficar muito tempo ali. E enquanto ele estiver, talvez ele esteja prejudicando aquela organização, tá? Então, é importantíssimo isso. Vocês perceberem que vocês, como líderes executivos, são a voz dessa cultura, tá bom? E aí, comunicação como ponte. A comunicação tem que ser uma ponte. Então, por meio dessa ponte, a comunicação, é possível construir confiança, engajamento e resultados. Confiança, engajamento e resultados. Como a gente comunica pode alavancar resultados ou destruir, mas que a gente possa alavancar, que a gente seja essa ponte, levando essa confiança, gerando esse engajamento, que vai dar esse fruto chamado resultados, tá bom? Por meio da nossa comunicação assertiva, eficaz, eficiente, tá bom? E aí, as reflexões finais. A comunicação pode e deve ser um diferencial do líder executivo. Pode e deve ser um diferencial. A gente se comunica tão bem que é aí que a gente consegue melhores resultados por conta dessa comunicação. Repito, não é só fala, é escrita, é vestimenta, é comportamento, expressões, tudo é comunicação. Grandes executivos do mundo não se destacaram apenas por suas decisões, mas por comunicarem como comunicaram as suas visões, a forma. Então, não é apenas dizer, precisamos bater a meta 120%. Não. Nós tivemos resultado tal, se a gente conseguir 120%, vai acontecer tal coisa, vai ser bom para a gente por isso e por aquilo. A forma como você comunica vai fazer toda a diferença. Tá? E os líderes que se comunicam de forma efetiva constroem pontes, fortalecendo culturas e gerando resultados superiores. Mais uma vez, ser líder não é fácil. É um trabalho que a gente precisa estudar, precisa praticar e precisa se colocar à frente de realmente fazer e desenvolvendo durante o processo. Tá? Eu sei que vocês estão aqui no sábado de manhã para poder pensar sobre isso e poder
serem líderes ainda melhores do que já são. E aí eu deixo essa última frase do Nicholas Buffman, que ele disse: sucesso não depende apenas do quão bem você faz o seu trabalho. Também depende de quanto você se importa e como se conecta com as pessoas e transmite a sua mensagem. Somos seres humanos, não somos robôs. Então a conexão ela é necessária e essa conexão vai passar pela comunicação. Como é que a gente está se comunicando? Estamos sendo efetivos e a gente precisa trabalhar o chá da competência. Conhecimento, estudar. Habilidade, praticar. E atitude, se colocar para fazer, mesmo que você não esteja pronto, e ir aprendendo no processo. Ter essa atitude de, fato, fazer. Ok? Agradeço pela atenção. Deixo agora a palavra para Renata ou Robert, quem está aí na moderação. Bom Perguntas, dia, comentários, Manuel. podem ficar à vontade. Em nome da comissão, gostaria de parabenizar, né, por essa palestra incrível, de contribuir aí no nosso evento, nessa Feira Internacional de Inovação em Comunicação Empresarial, né, um conteúdo que por muitos parece complexo, né? Você trouxe aqui para a gente de forma muito didática. Então, em nome da Improduto, eu agradeço a você e aos nossos participantes. Também agradeço. Isso é uma parceria muito bacana que eu já, como eu falei no começo, já fiz algumas palestras nos eventos de vocês e acho muito, muito, muito bacana esse processo de levar conhecimento de forma bem abrangente, bem para qualquer lugar, né? Que a gente consegue, com uma conexão com a internet, a gente consegue estar juntos, mesmo distante fisicamente. Agora é o momento que nós abrimos para as perguntas, se alguém quiser fazer alguma colocação. Então, a comunicação ela é realmente crucial, às vezes não é só saber falar, ela é saber se comunicar. Eu tenho muito isso, assim, a forma como você comunica algo, não é só falando, as suas expressões faciais, como você colocou, é a forma como você se veste, é a forma como você delega alguma coisa ao outro. Muitas vezes nós temos alguns líderes e que eles delegam funções, mas eles não comunicam como é que eles querem, como é que é feito. Eles jogam lá várias coisas e aí, né? E aí não tem aquela comunicação, então que ela acaba sendo defasado, acaba gerando conflitos que não deveriam, justamente porque não houve essa comunicação, ele não soube se comunicar. Sim. Isso é um... Eu sempre digo que é um elemento que a gente vai estudar sempre, tá? Comunicação. A gente pode e deve melhorar sempre. Então, tem pessoas que já se comunicam muito bem. Mas será que não dá para melhorar ainda mais? E, como eu falei também, as mudanças. Então, a gente está tendo mudança o tempo todo. Então, às vezes, você, em um contexto, você é excelente, mas no outro nem tanto. Então, a gente dá para melhorar. Então, é importante que a gente esteja nesse contexto de sempre se desenvolver. Isso, eu sou professora até, e esse ano eu tenho uma aluna que ela não verbaliza. Eu sou alguém que é muito comunicativo, que fala muito, né? Então, tive que arrumar outros meios de me comunicar com ela, e nem sempre ela responde de nenhuma forma, em nenhum comando. Então, eu tenho que saber, através da expressão dela, o que que ela quer, o que que ela está sentindo. Às vezes ela quer tomar água, ela só balança o copo dela, assim, ó, perto de mim. E aí já entendo que ela quer tomar água, ela fica me olhando bem no meu rosto assim, aí eu tenho que ficar fazendo várias perguntas para saber o que que ela quer. Sim. Então a gente vai reinventando a comunicação, é uma coisa que ela é um aprendizado constante que eu acredito que vai até o final da nossa vida. Com certeza. Então é isso, Manuel. Se alguém tem mais nenhuma colocação, nós estamos quase encerrando o nosso tempo, tá? Muito obrigada por você ter aceitado participar, como o Robert falou aí, concluindo, tá bom? Nos vemos na próxima. Acho que o Leopoldo quer falar. Até que ponto o colaborador pode tomar uma decisão, né? Mesmo não sendo líder, porque até mesmo o quadro de uma empresa tem, né, as lideranças, a direção, um CEO. Então, até que ponto eu posso ser líder no meu ambiente de trabalho sem ter que eu quebre alguma hierarquia da empresa? Muito bem, Leopoldo.
Inclusive, eu falo isso em outras palestras e outros treinamentos, que às vezes a gente confunde, aí eu vou só dar um spoiler bem rápido, às vezes a gente confunde liderança com cargo. Eu, sem querer ser muito polêmico agora, mas vou dizer, eu discordo da nomenclatura cargo de liderança. Eu acho que são duas coisas diferentes. Cargo é uma coisa, liderança é outra. Você tem cargos de chefia, e eu não tenho problema nenhum com a palavra chefe. O problema é que eu percebo que muitas pessoas dizem que o chefe é ruim, o líder é bom. O chefe é autoritário, o líder é democrático. Não tem nada disso. Chefe é um cargo, gente. Supervisor, gerente, diretor é chefe. Só isso. É um cargo. Liderança é comportamento. E aí, quando tu traz isso, eu costumo falar sobre isso. Você pode e deve ser líder em qualquer nível hierárquico. Inclusive, trabalho autoliderança. Que você pode estar sozinho, mas você é o líder de você mesmo. Porque você vai trabalhar os seus próprios elementos, desafios. Então, Leopoldo, quando tu tá falando de... Tá só dando um eco, Renata. Rapidinho. Tá, sem querer. Pronto. Comunicação. É que eu fiquei me ouvindo aqui. Então, só respondendo rapidamente para Leopoldo. Então, assim, qualquer nível que você esteja, você pode e deve trabalhar liderança. É um outro tema, mas eu sempre digo que primeiro, a autoliderança. Mas ok, a liderança também de equipes. Eu já tive equipes que eu estava no mesmo nível da pessoa, mas eu liderava. Porque não é cargo, é comportamento. É você fazer com que aquelas pessoas façam coisas. É você inspirar, você engajar, você influenciar as outras pessoas. E muitas vezes você influencia com o seu próprio comportamento. Ou pode ser com orientações também. Então, qualquer nível, você pode e deve estudar, trabalhar, desenvolver a sua liderança. Tá bom? Ok? Passo a palavra de novo para Renata e Robert. Então, se não tivermos mais dúvidas, convido vocês para ir agora para a próxima que vai começar, tá bom? E é isso. Muito obrigada, Manuel. Obrigado também. Fico à disposição para a gente fazer outras parcerias. Tá certo. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Tchau, obrigado, gente. Valeu.